Bom, esse aqui é o último problema da lista de revisão de Lopes, certo? Um problema, digamos assim, um tanto quanto complicado. Então vamos ficar bem atento para tentar entender ele bem direitinho. Ele pede para que você receba um valor do usuário, certo? E esse valor é um dinheiro, é um valor em reais. Então é um tipo ponto flutuante, certo? Então eu vou receber um valor aqui, certo? E ele pede que você é, calcule o troco para esse valor da maneira mais eficiente possível. Ou seja, nós devemos priorizar as notas e moedas de maiores valores, certo? Aqui ele fala, caso tenha algum problema de arredondamento, utilize a função math.sale ou alguma outra coisa desejada. Ou seja, só vou utilizar isso aqui caso haja algum problema, certo? Vamos ver como é que isso vai funcionar. A saída é uma tabela desse estilo aqui, então eu já vou deixar tudo pronto aqui, certo? E agora vamos se preocupar somente em extrair as nossas cédulas e moedas. Então vamos lá. Vamos primeiro pensar como é que a gente extrai as notas de R$ 100 de um certo valor, certo? Se o usuário digita o valor 100, para mim, e eu quero ter uma nota de R$ 100, né, que é o que deve contabilizar, para mim fica bem intuitivo que eu devo dividir esse valor por 100. Então, se eu tenho um valor que o usuário digitou N e divido ele por 100, eu obtenho uma quantidade X de notas de R$ 100, não é verdade? O problema é que se o usuário digitar, por exemplo, R$ 105, esse valor aqui me retornado vai ser 1,05, certo? Então, para converter esse valor aqui, eu vou utilizar o passo seguinte. Eu quero 1,05 se torna apenas 1. Então, essa primeira parte do problema já está resolvida. Se a gente quiser a quantidade de notas de R$ 100, a gente vem aqui e coloca isso. Beleza? Se eu vier aqui e executar, isso aqui tá ok com o valor esperado, certo? 1 e 1. Agora, e mais para baixo, né? Como é que a gente faria mais para baixo? Se o usuário digita um valor, por exemplo, esse valor aqui, a gente sabe que a gente tem 4 notas de R$ 100 com esse valor aqui e uma nota de R$ 50. Por quê? Ao extrair as 4 notas de R$ 100, nós não precisamos nos preocupar com R$ 400, certo? A gente se preocupa somente com 75. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, certo, a quantidade de notas de R$ 100 que eu tinha e vou tirar desse valor. Ou seja, o que é a quantidade de notas de R$ 100? A quantidade de notas de R$ 100 é esse valor aqui, que seria 4 vezes 100, verdade? Menos N. Então, se eu imprimir o valor de N, ele deve estar armazenando agora os 75, certo? Como é que eu sei
que R$ 75 possui apenas uma nota de R$ 50. Bom, igual da maneira anterior, para mim me parece bem claro que se eu pegar 75 dividir por 50, isso aqui vai me dar 1,25 ou 1,50. Se eu converter isso para inteiro, isso aqui vai me dar 1. Então, de maneira intuitiva, eu tenho isso aqui. Então, para obter a quantidade de notas de 50, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar esse cara aqui e vou jogar aqui. Vamos ver se deu tudo certo. Opa, faltou um maisinho aqui. Beleza. Temos uma nota de 20, na verdade, que pode ser calculado da mesma maneira que a nota anterior. Pegar o valor, subtrair da quantidade de nota de 50 que eu tenho, que não seria 75, seria N, que dá no mesmo, porque N era igual a 75, então não muda. Então, vou pegar o valor anterior menos a quantidade de notas de 50 que eu tenho, vezes 50. E o valor da divisão vai me dar a quantidade de notas que eu quero. Uma nota de 20. Certo? A mesma coisa para 10. A ponto disso aqui se tornar um processo um tanto quanto mecânico. Tem 0 notas de 10. Vamos ver o que é que tá faltando aqui. Zero notas de 10. O mesmo para 5. E ainda existe outra forma de resolver esse problema que eu vou mostrar quando eu terminar esse processozinho aqui. Uma nota de 5, certo? Então não tem muito segredo. Para 1 eu não preciso fazer a divisão inteira entre 1, só basta imprimir N, porque não faz diferença. N convertido para inteiro, né? Porque caso tenha seja um valor ponto flutuante, é importante ter.
Agora a gente chega na etapa das moedas. Se vocês repararem até aqui, tá tudo dentro dos conformes. Se eu usar a saída dele aqui, a entrada, desculpe. Até aqui tá tudo ok. Agora vem a parte aqui das moedas. Se a gente imprimir o valor de N aqui nessa parte, a gente vai ver uma coisa interessante. Botei paciente aqui, era para ser passe float. Esse problemazinho aqui acontece. O que era para ser ponto 10 não tá ponto 10. Tá um valor muito próximo de 10. E eu preciso fazer uma correção nisso. E é por isso que o problema sugere esse math.save aqui. Mas então o que é que eu vou fazer? Como eu quero pegar esses centavos aqui e arredondar ele, então eu vou pegar o N, vou multiplicar por 100, certo? Que eu teria isso, e vou usar a função math.save, que arredonda para o próximo inteiro. Então vamos ver o que é que isso vai me dar. Se eu deletar se eu dividir isso aqui por 100, me dá justamente o valor que o usuário tinha passado aqui nessa última casa decimal. Então veja que nesse problema aqui, além da lógica, você precisaria enxergar isso aqui, mas como a disciplina é lógica de programação, se você chegou até aí, tudo bem, tá perfeito. Isso é mais uma curiosidade que eu acho bom colocar para vocês, a busca pela informação por tentar resolver o problema, custe o que custar. Quem conseguiu resolver o problema tá de parabéns. Então, certo? Então eu vou fazer N receber isso aqui. Certo? E agora eu quero imprimir a quantidade de moedas de 50 centavos que N tem. Então, mesma coisa, fazer passe int N dividido por 50 e volta o processo mecânico. N recebe N menos passe int N sobre 50 vezes 50. A mesma coisa para 25. A mesma coisa para 10 centavos. E aqui no fim temos a quantidade para 5 centavos.
aqui. Hum, uma nota de 100. Eu não tinha atualizado a página. Então vejo que apesar de ser um problema chato de entender como resolver, de difícil ele não tem muita coisa não, é só maçante, no caso mecânico. Ah, tem outra forma também de resolver esses casos aqui, é que se ao invés de fazer isso aqui, eu calculasse o resto da divisão por 100, nesse caso aqui, daria a mesma coisa. Acontece que essa operação aqui é justamente a operação de resto da divisão. Eu forço vocês a fazerem isso, a verem esse vídeo assim dessa maneira maçante, que é para vocês terem, enxergarem um pouco o que é o resto da divisão. É basicamente aquilo que sobrou quando você retirou a parte que você não queria. Então se eu fizer isso aqui, vai funcionar da mesma maneira, não vai ter problema e vocês podem seguir felizes aí escrevendo menos coisa que eu. Bom, obrigado por ter assistido esse vídeo longo. Até a próxima.